Boa noite a todos, professor Danilo falando. Vamos para mais uma aula de saúde coletiva. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o Programa Nacional de Imunização, chamado também de PNI. Aí está a maior representação do Programa Nacional de Imunização, que é a família do Zé Gotinha. O Zé Gotinha é o símbolo da vacinação no Brasil. Ele foi criado justamente para lembrar as pessoas da importância da imunização e quebrar o medo que as crianças tinham de se vacinar. A família ampliou-se, né? A gente tem o pai Zé Gotinha, a mãe, os filhos, tem o vovô Zé Gotinha. Essa faixa etária do Zé Gotinha representa também as faixas etárias da qual o programa atinge a população em relação à vacinação. A gente tem diversos calendários para recém-nascido, criança, adolescente, adulto e idoso. Ou seja, em todos os níveis da população, o programa oferta imunos biológicos. O Programa Nacional de Imunização, ele tem o objetivo de controlar doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais para que a população possa ser provida de adequada proteção imunitária contra doenças abrangidas pelo programa. Então, o programa ele oferta mais de 45 tipos de imunobiológicos. Quando eu falo em imunobiológicos, eu estou falando de vacinas, soros, entre outros componentes imunobiológicos, certo? Então são mais de 45 tipos de imunobiológicos que são ofertados gratuitamente aí através do nosso Sistema Único de Saúde, garantindo a integralidade das ações e a universalidade, pois todos têm acesso ao programa. O programa de imunização ele foi criado em 1973 com o objetivo de centralizar as ações de combate a doenças imunopreveníveis e ampliar essas ações a toda a população brasileira. Nosso programa brasileiro de imunização ele é reconhecido no mundo inteiro pelas suas vitórias, inclusive, por erradicação de diversas doenças, que infelizmente hoje algumas estão voltando. Um exemplo de erradicação é a poliomielite, que matou e deixou com deficiência diversas crianças nos anos 80. Então hoje o programa ele sofre para conseguir manter suas metas de imunização. A meta de imunização ela parte de acordo à idade da pessoa, a faixa etária e a porcentagem dessa população a ser atingida. Se temos 1 milhão de idosos, é colocada uma meta, por exemplo, de vacinação de 90% desses idosos. E, infelizmente, o Brasil não vem batendo diversas metas de imunização. É um problema grave que merece uma discussão bem ampla. Mas o que é doença imunoprevenível? Doenças imunopreveníveis são todas aquelas que podem ser prevenidas, ou seja, podem ser evitadas com a administração de imunobiológicos, como vacinas e soros. Então, a vacina ela vem prevenir, vem proteger para que as pessoas não contraiam essa doença. Esta imagem que vocês veem aí agora, eu acho que todos conhecem, né? É de uma sala de vacina, onde ocorre a imunização. Eu posso tratar a vacinação como imunização, certo? Porque o ato de administrar a vacina, ela vai gerar uma imunização do indivíduo. Essa imunização nem sempre vem apenas com uma dose da vacina, Nós temos esquemas de vacinas que são 3 doses, tem esquema de vacinas que tem que repetir de 10 em 10 anos para conferir a imunidade do indivíduo. Ou seja, nem sempre somente uma dose imuniza a pessoa.
Então a sala de vacina aí tem diversos detalhes, né? A gente vê detalhes importantes. Primeira coisa que mais chama atenção é a geladeira, onde se conserva os imunobiológicos. A geladeira é importantíssima. E na sala de vacina, quem tem atividade diária é o técnico em enfermagem. O técnico em enfermagem com capacitação em vacinação. Então esta é uma sala de responsabilidade do técnico de enfermagem com supervisão do enfermeiro. Então este pode ser o ambiente de trabalho de vocês. Então a gente tem que estar atento e aprender um pouco mais sobre o sistema de imunização. Então a gente vê a geladeira, vê o ar-condicionado para climatizar o ambiente, que é de suma importância, né? A gente vê as caixas, não são as mais indicadas, né? Que é de isopor. A melhor indicação são as caixas de poliuretano. Então esta aí é uma imagem da sala de vacina. Então, o que é a imunização? É a capacidade do organismo reconhecer um agente causador da doença e produzir anticorpos a partir da doença adquirida ou por meio da vacinação. Então esse indivíduo vai ficar protegido de forma temporária ou permanente. O que isso quer dizer? Que toda doença, todo patógeno, né, seja um vírus, seja uma bactéria, quando ele entra em seu organismo, ele é um agente causador de doença. E seu organismo vai produzir anticorpos. O que são anticorpos? São células de defesas que vão reconhecer aquele micro-organismo, aquele patógeno, vírus ou bactéria, e vai criar uma imunidade. Ou seja, quando vir uma nova bactéria daquela, o vírus, o seu corpo vai destruí-la, porque já teve contato e criou anticorpos específicos para aquela doença. Né? Os anticorpos são nossas células de defesa. E essa imunização, ela ocorre através da vacina, que você toma, ou através da doença. O diferencial é que, se for através da doença, você vai sentir todos os sintomas da doença, né? Que muitas vezes pode provocar até a morte. E se for pela vacina, você não vai ter a doença, mas vai ter imunidade no final. A imunidade vem com a doença ou com a vacina. E ela se divide em dois tipos: imunização ativa e imunização passiva. Certo? O que é a imunização ativa? Ela ocorre quando o sistema imunológico é ativado para produzir células de defesa, para produzir anticorpos. Então, na imunização ativa, é necessário o organismo ser ativado, ser estimulado. Esse estímulo, ele pode ser natural, quando você adquire a doença. Então, você adquire a doença, vai ficar doente, e seu organismo vai criar anticorpos específicos para aquela doença. Então você vai adquirir uma imunidade ativa natural. A outra variação é a imunidade ativa artificial. O seu sistema imunitário vai ser ativado pela vacina, que é um meio artificial, e você vai construir anticorpos de defesa contra aquela doença. Ou seja, imunização ativa se dá pela ativação do sistema imunológico, que pode ser natural pela doença ou artificial através das vacinas. Nós temos também outra variação de imunização, que é a imunização passiva, ou seja, seu organismo não é estimulado. Ele já recebe prontos anticorpos através da forma natural, que é o leite materno, ou seja, a mãe vai passar os anticorpos, as células de defesa já prontas para o indivíduo através do leite materno. Isso é uma forma natural e passiva de adquirir anticorpos,
Seu organismo não precisou ser estimulado. Ele já recebeu pronto. Certo? A outra forma é artificial, que se dá através, só um minuto, que se dá através porque não está indo. A outra forma é a imunização passiva artificial, que se dá através do soro imunobiológico. O exemplo disso são as vacinas, são os soros contra picada de cobra, picada de escorpião. O indivíduo vai receber os anticorpos já prontos, de forma passiva. Seu sistema imunitário não precisou ser estimulado, porque ele já foi recebido os imunobiológicos, já foi recebido os anticorpos prontos através do soro. O exemplo de soro que a gente tem é o soro antirrábico para mordida de cachorro contra a raiva, e também soro contra picada de aranha, escorpião, cobra, soro contra o tétano. Então você já recebe o anticorpo pronto. Isso quer dizer imunização passiva artificial, certo? Então, você tem dois tipos de imunização. Imunização ativa, quando o seu organismo é ativado a produzir anticorpos, e passiva, quando você já recebe pronto, através do leite materno, que é natural, ou através do soro, que é artificial. O que vem a ser a vacina? O que compõe a vacina? A vacina é uma preparação contendo micro-organismos vivos ou mortos ou fração destes, possuidora de propriedades antigênicas. O que acontece, gente? Toda vez que você administra uma vacina em alguém ou recebe uma dose de vacina, está sendo injetado em seu organismo micro-organismos vivos ou mortos, certo? Para que eles estimulem seu sistema imunológico, sem você ficar doente, lógico, para que você tenha produção de anticorpos de defesa. E quando você ter contato com a doença, não vai adoecer. O slide está com um pouquinho de problema. Vamos seguir. O que a gente tem dentro da vacina? A gente tem 3 tipos de substâncias. Primeiro, os preservativos, que são substâncias que inibem o crescimento de micro-organismos, ou seja, a vacina, o imunobiológico vai vir no frasco, e lá dentro não vai ser permitido o crescimento de bactérias e outros fungos, né, que podem fazer perder a vacina. Então, isso se dá através dos preservativos. Nós também temos os estabilizantes, que ajudam a vacina a manter sua composição química, para que ela não seja adulterada. Também tem os adjuvantes, que ajudam, que potencializam o organismo a criar defesa contra as bactérias e vírus. Aqui está o exemplo de diversos tipos de frascos, né, de vacina, só para a gente já ir introduzindo aí o entendimento. Então, gente, a vacinação ela pode ser ativa ou inativa. Isso se dá de acordo com o micro-organismo que é usado. Como eu já disse, a gente tem micro-organismos vivos. No caso da febre amarela, é um micro-organismo vivo. Ali tem um vírus vivo dentro do frasco. É tanto que o descarte desse frasco depois de usado não pode ser feito no lixo comum. Esse frasco deve ser guardado para ser esterilizado e depois jogado fora, porque ali dentro tem vírus vivo. É o caso da febre amarela. Então, vacinas de vírus vivos atenuados.
que é atenuado? É o vírus enfraquecido. Por que esse vírus é enfraquecido? Justamente para que a própria vacina não cause a doença. Então é por isso que você toma a vacina e não fica doente. Porque o vírus é vivo, mas ele é atenuado, ou seja, enfraquecido. Então essas vacinas não têm capacidade de provocar doença, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de evitar a doença quando você tem contato. Vírus atenuado vivo. Nós temos as vacinas inativadas, ou seja, vacinas de vírus vivos, atenuados, ou vacinas inativas, que são o quê? Vírus ou bactérias mortas. Esses vírus ou bactérias mortos vão fazer o estímulo do seu sistema imunológico e vão gerar anticorpos de defesa. Um exemplo disso é a tríplice bacteriana, que estimula o organismo. O negócio está com problema aqui, está dificultando a aula. Não está passando as últimas imagens. Mas vamos em frente. Então, alguns cuidados são importantes com os imunobiológicos, né? Verificar prazo de validade, conservação, transporte, armazenamento, dose, coloração da vacina, diluição, tempo de validade após a diluição. A gente vai falar de cada um aqui agora. Prazo de validade é importantíssimo, antes da administração da vacina, checar no frasco o prazo de validade. É uma responsabilidade muito grande, porque se você administra uma vacina vencida em alguém, você não consegue garantir o efeito dela. Ou seja, você não consegue garantir que a pessoa vai ser imunizada, que ela vai estar protegida contra a doença para a qual ela foi imunizada. Então, o técnico displicente que administra uma vacina vencida, ele vai estar fingindo que está imunizando as pessoas. E aquelas pessoas vão estar acreditando que estão imunes e, na verdade, não estão imunes. Então, quando tiver contato com a doença, por exemplo, a febre amarela ou a difteria e tétano, né, ela pode ficar doente, porque foi administrado vacina vencida. Então, fique atento ao prazo de validade das vacinas. Conservação. A conservação da vacina, o ponto mais importante é a temperatura. Vacina fora da temperatura ideal, ela está perdida, certo? Isso é bem sério. A vacina que ficou fora da temperatura adequada, ela fica sob suspeita. Ela deve ser encaminhada para vigilância epidemiológica, certo? Não se administra vacina que ficou fora da temperatura ideal em ninguém, porque ela pode estar perdida. Então, qual a temperatura ideal? De 2 a 8 graus Celsius, com a média ideal entre 4 e 6 graus. Então, gente, eu tenho que estar atento aos termômetros da geladeira, aos termômetros da caixa térmica, para que não ultrapasse 8 graus e nem fique abaixo de 2, ok? Porque isso pode inativar o efeito da vacina. Transporte de imunobiológicos. Ele é feito, né, a partir da indústria por caminhões. A gente vê a imagem do caminhão. Esse transporte tem que ser entre 2 e 8 graus da mesma forma. Então, é bem complexo o sistema de vacina. É de muita responsabilidade trabalhar com vacina. Porque você tem que ter a consciência. Qualquer coisa que for descumprida, esse imunobiológico pode estar perdido. E você tem que ter a coragem de assumir que muitas vezes errou ou que aconteceu algum problema com esse imunobiológico. Então, o transporte é feito através de caminhões, quando sai da indústria. Quando chega na cidade, geralmente é através de caixas de poliuretano, que essa caixa
conhecido como caixa térmica, né? Que é feito transporte, sempre entre 2 e 8 graus. A gente deve evitar transportar vacina, pelo risco que tem de alterar a temperatura, de cair o imunobiológico, dele ser exposto à luz solares, né? Porque a luz também inativa algumas vacinas. As luzes do sol inativam algumas vacinas. Então, se vai escolher algum local para imunizar as pessoas, tem que ser um local com sombra, preferencialmente dentro de salas climatizadas, né? Para que garanta o efeito adequado do imunobiológico. Em relação ao armazenamento do imunobiológico, aqui há um desenho da geladeira e há uma regra a se seguir. No freezer, só se coloca gelo reciclável, que a gente chama de gelox, que são as bobinas de gelo recicláveis, né, de plástico. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem para vocês. Na primeira prateleira da geladeira, se coloca as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas. São elas a poliomielite oral, a tríplice viral, dupla viral, febre amarela, varicela, certo? Na segunda prateleira da geladeira, se coloca as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. Exemplo, BCG, a rotavírus, a VIP, a tetravalente, a DT, a hepatite, pneumodese, meningo C, influenza, DTPA, pneumo 23, DTP, hepatite A, IB mais pentavalente. Todas elas podem e devem ficar na segunda prateleira. Na terceira prateleira, a gente armazena os soros e imunoglobulinas, bem como os diluentes das vacinas. Todos estes ficam na terceira prateleira. Na última prateleira, ou melhor dizendo, na gaveta da geladeira, a gente põe garrafas PET, né, geralmente com água e corante, para que essas garrafas, no máximo de 12 garrafas, né, a média boa são 12 garrafas, elas servem para que a geladeira não perca a temperatura, certo? Porque o ar quente ele entra por baixo. Então, as garrafas PETs vão atrapalhar a entrada do ar quente e desestabilizar a geladeira, porque ela deve estar em 2 a 8 graus Celsius. Uma dica muito importante que vocês nunca devem esquecer é: a geladeira da sala de vacina, ela é exclusiva para vacinas, imunobiológicos, soros. Não pode colocar nada que não seja vacina na geladeira. Não pode colocar água para beber, maçã para comer, chocolate que ganhou de alguém do posto, nada, somente imunobiológicos. Se você descumprir essa regra, você pode ser demitido por justa causa, porque você está cometendo uma transgressão grave, seríssima. A geladeira da sala de vacina, ela é exclusiva para vacinas, certo? Não se esqueça disso. E nunca mexam no termostato da geladeira de vacina. Nunca tente regular a temperatura da geladeira da sala de vacina. Qualquer problema que acontecer, a temperatura está subindo, né? Aí chegou em 7 graus, você já tem que estar atento, né? Já montar uma caixa de isopor e se preparar para tirar os imunobiológicos da geladeira, porque ela pode estar com algum problema. Imunobiológico é caro, certo? Já vi uma certa vez, numa inauguração de uma unidade de saúde, inaugurou a unidade, novinha, os profissionais todos felizes, né? A geladeira cheia de vacina, e a equipe da inauguração mexeu no padrão e desligou o padrão. Foi todo mundo embora. No outro dia a geladeira amanheceu em 14 graus. E o normal é de 2 a 8. Então essas vacinas estavam perdidas. Exatamente foi perdido
R$ 42.000 de vacina em uma geladeira de unidade. Então é muita responsabilidade se tratar de vacina. A vacina, ela é cara. Nós temos doses de vacina aí como HPV no mercado, que é em torno de R$ 300 e é disponível no SUS gratuitamente para a faixa etária indicada, ok? Então a mensagem é: geladeira ela é exclusiva para a vacina. Não coloque mais nada e mantenha sempre a porta fechada. Dose do imunobiológico. As doses, gente, elas variam de acordo com o imunobiológico, de acordo à idade, e geralmente as doses nem sempre elas são únicas, né? Às vezes, para conferir a imunidade, se faz 2, 3 doses, né? Ou às vezes faz só uma, como é o caso da BCG, é o caso da febre amarela agora. A DT, por exemplo, são 3 doses, a hepatite são 3 doses, a DT tem que fazer reforço de 10 em 10 anos, né? Então as doses variam para cada imunobiológico. E a quantidade, o volume dessas doses? Variam de 0,1 ml, que é o caso da BCG, que é feito intradérmico, 0,1 ml, e a maioria é entre meio ml e 1 ml, ok? Mas cada imunobiológico tem sua especificidade. Até chegar na administração do imunobiológico, tem muitos estudos por trás de cada um deles e deve-se respeitar a prescrição da dose correta, ok? O imunobiológico, gente, em sua grande maioria, ele vem em pó liofilizado. Observem a imagem, né? Nós temos o pó, nós temos o diluente específico para cada imunobiológico. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que estar atento. Porque eu já vi pessoas administrar só o diluente, né? A pessoa tem pouco conhecimento, vai para a sala de vacina e usa só o diluente, ao invés de usar o diluente para diluir realmente a vacina que está no pó e administrar no paciente. Então a gente tem que estar atento, devemos conhecer os imunobiológicos. É por isso que muitas vezes a gente vê sala de vacina fechada. Por quê? Porque a vigilância epidemiológica, que é responsável pelo Programa Nacional de Imunização, só abre a sala quando tem técnico em enfermagem capacitado, treinado para assumir a sala de vacina, porque é coisa muito séria e de muita responsabilidade. Tempo de validade após diluição. Como a gente viu, a grande maioria das vacinas ela vem em pó com seu diluente e cada vacina tem um prazo de validade após essa diluição. Vou dar um exemplo. A febre amarela é de 6 horas após a diluição. Ou seja, se eu abrir 10 horas da manhã a febre amarela, quando dá 4 horas da tarde, eu já tenho que jogar fora as doses. É por isso que muitas vezes vocês vão no posto de saúde, na unidade básica, e tem dia certo para tomar algumas vacinas. É justamente para economizar as doses, né? Para não abrir o frasco, fazer uma dose em uma pessoa e jogar 10 doses fora. Então, todo imunobiológico, após aberto, após diluído, ele tem um prazo de validade, a qual devemos conhecer, que varia entre horas ou dias. A BCG, ela é 8 horas após a sua abertura. Agora vamos para algumas contraindicações que são falsas, né? Há muita dúvida sobre vacina, as mães se preocupam, né? Então vamos esclarecer algumas. Tosse e coriza não contraindica a vacinação. Criança chegou tossindo, nariz escorrendo, pode vacinar sim a criança. Diarreia leve ou moderada não impede a vacinação. Doenças de pele, menino está lá com escambiose, alguma coceira na pele, pode vacinar sem nenhum problema. Desnutrição não contraindica vacinação. Prematuridade também não contraindica a vacinação. Ok? O que contraindica a vacinação
de forma geral. Quem não pode tomar? Quem eu vou impedir de tomar? As pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida. Pessoas que têm um sistema de defesa muito fraco. Elas não podem tomar vacina normal. Há vacinas especiais para essas pessoas, né? Por que isso, professor? Porque a gente viu que as vacinas podem ser de vírus vivos, atenuados, né? Ou seja, vírus enfraquecidos. E na pessoa que tem um sistema imunológico muito ruim, ela pode ficar doente por essa vacina. Você vai vacinar a pessoa contra tétano e você vai causar o tétano na pessoa. Então, há vacinas especiais para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, que é o caso do HIV. Pessoas acometidas com neoplasias malignas, paciente portador de câncer maligno é contraindicado a vacinação, porque o câncer deprime o sistema imunológico e eu posso administrar a vacina e essa pessoa ficar doente. Pessoas em tratamentos com corticoides em doses imunossupressoras, ou seja, doses muito altas de corticoides. Grávidas. As grávidas têm contraindicação parcial. Algumas vacinas as grávidas não podem tomar. Então, por isso eu tenho que perguntar às mulheres em idades férteis se elas estão grávidas antes de fazer algumas vacinas. A contraindicação para crianças menores de 2 quilos em relação a BCG. Ou seja, BCG não pode ser feita em crianças inferiores a 2 quilos, ok? Muito bem, gente. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Nós vamos seguir com a rede de frios e com uma atividade também que eu vou enviar para fixação. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Porra.